Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no último vídeo que eu conversei com vocês, eu falei que uma das minhas cirurgias, não digo prediletas, mas uma das cirurgias que eu mais realizo em encéfalo são cirurgias da junção crânio-cervical. Comentei também que alguns desses procedimentos são realizados porque existe uma malformação na região da nuca dos pacientes. Esse é um pouquinho mais difícil de ver nesse paciente, mas nessa peça anatômica é um pouquinho mais fácil. Isso aqui é o côndilo, tudo bem? É a região do côndilo occipital. Aqui é a entrada do crânio, tudo bem? Quando a gente dobra, a gente vê o forame, que é o forame magno. Aqui a gente vê a saída da medula espinhal. Então por aqui, nessa região, vai sair a medula espinhal. Lá para dentro a gente vai ter uma outra estrutura que é o tronco encefálico. Então essa estruturazinha aqui, começando, isso aqui é o tronco encefálico. Isso aqui tem uma relação muito importante para os pacientes em relação a sono e vigília. Então aqueles pacientes que apresentam às vezes alteração de estado mental, pacientes muito deprimidos, pacientes extremamente sonolentos, pacientes que às vezes não acordam quando você chama, paciente que às vezes você precisa apertar o dedinho dele para eles acordarem, muitas vezes eles podem ter alteração nessa região de tronco encefálico. Pacientes, portanto, que apresentam malformação da junção crânio-cervical, eles podem ter alterações da medula espinhal cervical alta e do tronco encefálico. E essa região do tronco encefálico, além de muito importante para sono e vigília, também é muito importante porque contém a maior parte dos pares de nervos cranianos. Isso faz com que muitas vezes alguns pacientes que têm alteração no tronco encefálico tenham alteração em relação à face, tenham ptose labial, ptose palpebral, ou seja um paciente que muitas vezes não consiga piscar adequadamente, o paciente pode perder a sensibilidade na face, ou mesmo um paciente que apresente rotação de cabeça para o mesmo lado da lesão. Então, rotação de cabeça para o mesmo lado da lesão. Tá bom, pessoal? Então, é um paciente que sim, pode apresentar algumas alterações importantes, rotação de cabeça para o mesmo lado da lesão, e além de tudo, essa rotação de cabeça para o mesmo lado da lesão pode indicar para a gente um tipo de síndrome, que chamamos de síndrome vestibular. É um tipo de labirintite, só que no tronco encefálico. A gente chama de síndrome vestibular central. Ela é caracterizada porque o paciente tem uma ataxia, que a gente chama de ataxia cerebelar. Ele anda cruzando as patinhas como se estivesse bêbado, tudo bem? Com rotação de cabeça, e pode inclusive o olho ficar se movimentando constantemente sem que haja um controle. A isso nós damos o nome de nistagmo, tudo bem? Então, em relação ao nistagmo, é muito comum em pacientes que apresentem síndrome vestibular, seja ela central, quando é associada ao tronco encefálico, seja ela periférica, quando é associado à orelha interna. Muito se ouve sobre a síndrome vestibular periférica relacionada a alterações do labirinto, a labirintite. Em cães, nós costumamos ter a síndrome vestibular periférica ou por otite, ou aquela que nós chamamos de síndrome vestibular periférica idiopática, ou do cão idoso. O cãozinho idoso, ele pode apresentar uma síndrome vestibular periférica por conta de alteração na orelha interna, mas por uma alteração relacionadas que a gente não tem uma certeza absoluta da causa, por isso nós damos o nome de idiopática. E também recebe o nome de síndrome vestibular do cão idoso, porque acontece no paciente geralmente mais velho. E por que eu estou falando tudo isso para vocês, para falar sobre Chiari? Porque o paciente que tem essa herniação do cerebelo, ele pode apresentar rotação de cabeça, ele pode apresentar dor na nuca, ele pode apresentar constantemente prurido otológico, ele pode apresentar algumas alterações dos pares de nervos cranianos. E além disso, pessoal, ele pode apresentar alteração do reflexo de ameaça. Então, quando a gente faz isso, a gente espera que o paciente pisque. E o paciente deve piscar, por quê? Porque ele aprendeu que, a partir do momento que alguma coisa está vindo na direção do rosto dele, ele tem que fechar o olhinho, tudo bem? E se ele não fecha o olhinho, talvez esse paciente, por não fechar o olho, tenha um trauma, tudo bem? Ocular. Então, ele aprendeu que ele tem que fechar os olhos. E quando você faz esse reflexo de ameaça, ele não pisca, isso pode indicar uma síndrome vestibular central, uma síndrome cerebelar, tudo bem?
E é aquele paciente também que fica com a patinha a base bem ampla, tem tremor de cabeça constante, tudo bem? A isso nós damos o nome de tremor de intenção, beleza, pessoal? Então o paciente pode ter tremor de intenção, que é tremor de cabeça, alteração no reflexo de ameaça, muita dor em região de nuca, prurido constante, prurido otológico, algumas pessoas chamam de prurido fantasma, alteração do fluxo licórico e afins, tá bom? Andar em base ampla, pode apresentar rotação de cabeça, porque às vezes você pode ter uma compressão importante do tronco encefálico e com isso algumas alterações relacionadas à movimentação de cabeça e movimentação do próprio corpo, tá certo? Então, a princípio, pessoal, sobre Chiari era uma das coisas que eu queria falar. Finalizando, raça muito comum de se encontrar a síndrome de Chiari. Cavalier, King Charles, Spaniel. Temos poucos no Brasil. Eu conheço uma criadora, graças a Deus, eu nunca atendi nenhum paciente dessa criadora, que é uma criadora de Cavalier, que apresentasse Chiari. No entanto, tanto na região do Centro-Oeste Paulista quanto na região de Campinas, eu tenho atendido e operado, porque acabou não respondendo meu tratamento clínico, tenho atendido e operado muitos pacientes, cruzas ou não, com Spitz alemão. Tudo bem, gente? Não tem uma super relação a Spitz tem uma grande taxa de síndrome de Chiari. Não. Só talvez pela região que eu estou atendendo, talvez a gente tenha tido um padreador ou uma matriz que tivesse, teoricamente muito boa, né, com os padrões da raça, que tivesse uma alteração crânio-cervical importante, e por isso eu atendo tantos por aqui e também na região de Campinas. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre alteração cerebelar. Lembrando só aqui, ó, cerebelo, tudo bem? Eu quis trazer esses modelos anatômicos para vocês. Eu recebi isso de uma aluna como presente por conta de um curso que eu vendo na internet, que é o meu curso sobre trauma crânioencefálico, por isso que ela colocou pré-tchau aqui em cima. Então, pessoal, a princípio era isso que eu tinha que conversar com vocês. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, eu fico à disposição de vocês. Tá certo? Muito obrigado e um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Na Vida Pet você encontra rações premium, prêmio especial, super prêmio e rações naturais. Muitos acessórios como guias, coleiras, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, shampoos e muito mais. A Vida Pet tem clínica veterinária com banho e tosa e também odontologia especializada. Mais um motivo para você continuar preferindo a Vida Pet. Aberta de segunda a sexta até às 20 horas, aos sábados até às 18 horas, na Avenida Camilo Mazzoni, 1013, no Jardim Paraíso. Disque entrega 3354-5896. WhatsApp 99191-8182. Vida Pet, o melhor caminho te leva à Vida Pet.